gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história aí, ó. Roda a vinheta e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar da África ao Brasil. Conheceremos como que os africanos vieram para o Brasil e a condição em que eles chegaram até o nosso território e as suas principais formas de resistência. Primeiro que você deve se perguntar assim: por que resolveram escravizar os africanos? A ideia é o seguinte: os portugueses, vocês sabem, chegaram a esse território, encontraram povos indígenas, tiveram uma relação com eles ali um pouco amistosa no primeiro momento. Com o tempo, os portugueses sacaram que só para o Brasil não ia dar certo. Era necessário desenvolver uma economia dentro desta colônia de exploração que era o Brasil. E assim eles pensaram que a melhor forma de fazer isso, de ocupar o território e defendê-lo de possíveis invasores, também dos próprios indígenas, era fazer a plantação da cana-de-açúcar e então desenvolver uma economia local. Para isso, era necessário de uma mão de obra que pudesse realizar esse trabalho. Porém, os indígenas colocaram o pé na porta e disseram: aqui não, violão, e a gente não vai aceitar essa parada. E aí começam guerras e conflito entre os portugueses e indígenas. E o babado está louco, o sistema está bruto. Aí que os portugueses começam a observar que pode existir um outro tipo de povo que ofereça melhores vantagens para esta produção na agricultura. E como os indígenas estavam resistindo a este trabalho forçado, os portugueses foram obrigados a olhar para outra estratégia. Na verdade, para olhar para outro continente, e esse continente foi a África, porque eles já faziam alguns comércios por ali, já faziam um trajeto para ir até as Índias pela costa da África, então já sabia da existência de alguns povos que haviam ali. E como esses africanos dominavam a agricultura melhor do que os indígenas, aí que estava tudo certo. Para os portugueses foi assim que começou o processo de escravização. E foi observando este comportamento das tribos africanas que os portugueses então decidiram criar fortificações ali no litoral para fazer a captura e a compra de africanos, de pessoas para se tornarem escravas no Brasil. Foi assim que começou o tráfico de escravos. Tribos africanas vendiam escravizados para os portugueses ou então ajudavam na captura dessas pessoas dentro da África. E então trazia para essas fortificações no litoral, que eram colocadas em embarcações, nesse caso os navios negreiros, que transportavam centenas de africanos em porões, em condições insalubres, sem uma alimentação de qualidade, sem ver o sol, sem beber água direito, porque ali já havia instaurado que estas pessoas negras, africanas, não mereciam ter acesso a essas coisas. Veja que foi nessas condições, dentro de porões de navios, às vezes adoeciam, transmitiam doenças com muita facilidade. Muitos deles morriam no meio do caminho porque a fome, as doenças não permitiam chegar até o trajeto final, que neste caso era o Brasil. E assim, minha gente, os portugueses trouxeram milhares de africanos para essas terras. Muito abatidos, muito doentes, e então iam para os mercados. E quando eu digo para você que eles eram colocados em mercados, basicamente era assim: retirados dos navios negreiros, eram levados para este lugar, para este espaço, onde ali eles tomariam banho rápido, descansariam por uma noite. No dia seguinte, eles eram expostos nesse mercado e então ela seria leiloada. Os senhores de engenho, as pessoas mais ricas que precisavam de escravos, iam até esse espaço para então verificar quais eram as opções para eles naquele momento. Os principais portos que esses africanos chegavam eram Salvador e Rio de Janeiro. Tem uma razão, porque Salvador por muito tempo foi a capital do Brasil e logo depois o Rio de Janeiro. E quando chegavam aqui no Brasil, eles eram separados. A ideia é que os africanos não pertencessem às mesmas tribos ou às mesmas comunidades, porque isso facilitaria mais tarde processos de fuga. Então era importante que eles fossem separados, as famílias fossem separadas, para que elas não pudessem articular revoltas e rebeliões. E assim, chegando no Rio de Janeiro e em Salvador, eles eram encaminhados para outras partes do Brasil, para realizar o trabalho forçado na plantação, na agricultura, na criação de animais, ou ainda em trabalhos domésticos também que serão necessários.
Inicialmente, o que mais deu lucro para a coroa portuguesa foi a produção do açúcar, esta economia doce, mas que tinha um trabalho muito amargo, justamente porque quem realizava o trabalho mais duro e pesado eram esses africanos. E por que ela deu muito dinheiro para os portugueses? Porque o açúcar era uma iguaria, algo que nem todo mundo lá fora tinha e podia comprar. Então isso enriqueceu bastante os portugueses, a coroa portuguesa, e também os senhores de engenho, as pessoas que tinham essa produção aqui no Brasil. E aqui era necessário ter boas condições ambientais para que este açúcar pudesse ser desenvolvido. Em Pernambuco, em Bahia, ele vai se desenvolver melhor do que em outras capitanias que existiam aqui. Mas vamos conhecer um pouco mais os engenhos, tá? O que é esse tal desse engenho? Na verdade, era o lugar onde esse açúcar era produzido. Então ele reunia ali equipamentos, utensílios, moradia, a própria roça, o roçado e o canavial. Tudo isso fazia parte do engenho. Era um lugar onde a economia da colônia do Brasil se desenvolvia e parte dessa economia era levada para Portugal. A Casa Grande é onde vivia o senhor de engenho, então o patrão, o dono desse engenho, o dono dos escravos, o dono disso tudo. Era ele que tinha a casa mais rica, os utensílios eram muito luxuosos, as famílias eram as mais ricas. E a senzala, você já deve saber, é a moradia dos escravizados, era ali onde eles eram jogados literalmente e ficavam presos desde o momento que chegavam do trabalho duro durante o dia inteiro até o retorno a este trabalho no dia seguinte. E você deve imaginar, sem condições de salubridade, conforto ou algum tipo de dignidade. É claro que nesses espaços também, nos engenhos, ainda haviam os trabalhadores livres, aqueles que fariam serviços para o senhor do engenho. Normalmente o capataz, uma pessoa para poder cuidar da criação de animais junto a algum escravo. Havia também pessoas livres, não somente escravos viviam nos engenhos, como você pode observar. Agora, você já tem algumas informações sobre a escravidão, já conhece outras também, porque já foi falado isso em outras aulas. E o principal elemento disso tudo é: os africanos vão resistir a este processo de escravização. Eles não vão abaixar as suas cabeças. É claro que em algum momento da sua história, eles não terão outra opção, não terão outra escolha, e muitos deles acabarão se rendendo a este processo de escravização, sim. Porém, a maior parte dos africanos que foram escravizados vão resistir. Você tem que pensar que essas pessoas foram arrancadas de sua terra natal, foram torturadas ao longo do caminho no navio negreiro, passaram por uma série de problemas até chegar aqui. Chegando aqui, enfrentam esse sistema escravocrata, onde ele é um trabalhador e não recebe absolutamente nada por isso. Pelo contrário, é castigado, humilhado, torturado, preso. Essa pessoa naturalmente vai querer lutar pela sua sobrevivência e vai resistir a este processo. E este processo de resistência tem nomes, como por exemplo, fugas, rebeliões, revoltas. Por exemplo, só o fato de manter a sua tradição e a sua cultura internamente já é um processo de resistência. Outra maneira também que eles vão encontrar para resistir serão os quilombos e os mocambos, espaços que a gente já conheceu em outro momento. O quilombo e os mocambos, que são esses espaços onde eles vão se refugiar e então manter as suas tradições, a sua cultura e a sua religião, é aí que eles vão mostrar que estão resistindo a esse processo de escravização, e por muito tempo eles ficarão escondidos e refugiados lá. Então eu espero que você tenha conhecido um pouco mais de informações a respeito dessa escravidão no Brasil e também sobre a resistência desses africanos aqui nas nossas terras. E aí eu quero deixar uma reflexão. Quais foram as principais consequências desse processo de escravidão no nosso Brasil? E será que nós já vencemos essa escravidão ou ainda podemos perceber consequências negativas no nosso dia a dia que dizem respeito aos descendentes desses africanos que foram escravizados aqui no Brasil? Fica aí a reflexão e a gente continua na nossa próxima aula. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não sai daqui sem deixar o like e a gente continua conversando na próxima aula sobre esse assunto, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!